Nas inclinações perversas que reivindicam para a cavidade bucal e para o orifício anal um sentido sexual, o papel das zonas erógenas é imediatamente perceptível. Elas se comportam em todos os aspectos como uma parte do aparelho sexual. Na histeria, esses lugares do corpo e os tratos de mucosa que partem deles transformam-se na sede de novas sensações e de alterações da inervação, travessão, e mesmo de processos comparáveis à ereção, travessão, tal como os próprios órgãos genitais diante das excitações dos processos sexuais normais. O sentido das zonas erógenas como aparelhos acessórios e substitutos da genitália evidencia-se com maior clareza dentre as psiconeuroses na histeria, mas isso não implica que ele deva ser menos valorizado nas outras formas de doença. Nestas, abre parênteses, neurose obsessiva, paranoia, fecha parênteses, ele é apenas menos reconhecível, pois a formação dos sintomas se dá em regiões do aparelho anímico mais afastadas dos centros específicos que dominam o corpo. Na neurose obsessiva, o que mais se destaca é a significação dos impulsos que criam novos alvos sexuais e parecem independentes das zonas erógenas. Não obstante, na escopofilia e no exibicionismo, o olho corresponde a uma zona erógena, no caso da dor e da crueldade como componentes da pulsão sexual, é a pele que assume esse mesmo papel. Travessão, a pele que em determinadas partes do corpo diferenciou-se dos órgãos sensoriais e se transmudou em mucosa, sendo assim a zona erógena. Aí em seguida tem uma palavra que os caracteres são irreconhecíveis para mim, mas entre colchetes está uma tradução escrita por excelência. Subtítulo 6: Esclarecimento sobre a aparente preponderância da sexualidade perversa nas psiconeuroses. A discussão precedente talvez tenha colocado sob um prisma falso a sexualidade dos psiconeuróticos. Talvez tenha criado a aparência de que, em virtude de sua predisposição, os psiconeuróticos aproximam-se estreitamente dos perversos em sua conduta sexual e se distanciam dos normais na mesma medida. É bem possível, de fato, que a disposição constitucional desses doentes contenha, além de um grau desmedido de recalcamento sexual e de uma intensidade hiperpotente da pulsão sexual, uma tendência incomum à perversão do sentido mais lato. Ainda assim, a investigação de casos mais brandos mostra que esta última suposição não é necessariamente indispensável, ou, pelo menos, ao formar um juízo sobre esses efeitos patológicos, é preciso descontar a atuação de um outro fator. Na maioria dos psiconeuróticos, a doença só aparece depois da puberdade, a partir das solicitações da vida sexual normal.
É contra esta que se orienta de modo preponderante o recalcamento, ou então a doença se instaura mais tardiamente, quando a libido fica privada de satisfação pelas vias normais. Em ambos os casos, a libido se comporta como uma corrente cujo leito principal foi bloqueado. Ela inunda então as vias colaterais que até ali talvez tivessem permanecido vazias. Assim, também o que parece ser uma enorme tendência à perversão, abre parênteses, apesar de negativa, fecha parênteses, nos psiconeuróticos, pode estar colateralmente condicionado e, em todo caso, deve ser colateralmente intensificado. O fato é que se tem de alinhar o recalcamento sexual enquanto fator interno com os fatores externos, que, como a restrição da liberdade, a inacessibilidade do objeto sexual normal, os riscos do ato sexual normal, etc., permitem que surjam perversões em indivíduos que de outro modo talvez permanecessem normais. Nesse aspecto, os diversos casos de neurose podem portar-se de maneira diferente. Num prepondera a força inata da tendência à perversão, noutro, o aumento colateral dessa mesma tendência por ser a libido desviada do alvo e do objeto sexual normal. Seria errôneo presumir uma oposição onde existe de fato uma relação de cooperação. A neurose sempre produz seus efeitos máximos quando a constituição e a vivência cooperam no mesmo sentido. Uma constituição marcante talvez possa prescindir do apoio de impressões provenientes da vida, e um grande abalo na vida talvez provoque a neurose até mesmo numa constituição corriqueira. Aliás, essa visão da importância etiológica do inato e do acidentalmente vivenciado é igualmente válida em outros campos. Entretanto, caso se prefira a hipótese de que uma tendência particularmente marcante para as perversões é uma das peculiaridades da constituição psiconeurótica, abre-se a perspectiva de se poder distinguir uma multiplicidade dessas constituições, segundo a preponderância inata desta ou daquela zona erógena, desta ou daquela pulsão parcial. Como acontece com tantas outras coisas nesse campo, ainda não se investigou se há uma relação especial entre a disposição perversa e a escolha da forma específica da doença. Subtítulo 7: Indicação do infantilismo da sexualidade. Ao demonstrar as moções perversas enquanto formadoras de sintomas nas psiconeuroses, aumentamos extraordinariamente o número de seres humanos que poderiam ser considerados perversos. Não é só que os próprios neuróticos constituam uma classe muito numerosa. Há também que levar em conta que séries descendentes ininterruptas ligam a neurose em todas as suas configurações à
saúde. Por isso, Moebius pôde dizer com boas justificativas que todos somos um pouco histéricos. Assim, a extraordinária difusão das perversões força-nos a supor que tampouco a predisposição às perversões é uma particularidade rara, mas deve antes fazer uma parte da constituição que passa por normal. É indiscutível, como vimos, que as perversões remontem a condições inatas ou resultem, como supôs Binet, quanto ao fetichismo de experiências ao acaso. Agora se nos oferece a conclusão de que há, sem dúvida, algo inato na base das perversões, mas esse algo é inato em todos os seres humanos, embora enquanto disposição possa variar de intensidade e ser acentuado pelas influências da vida. Trata-se, pois, das raízes inatas da pulsão sexual, dadas pela Constituição, as quais, numa série de casos, entre parênteses, as perversões, convertem-se nas verdadeiras portadoras da atividade sexual, entre parênteses, perversa. Outras vezes passam por uma supressão, entre parênteses, recalcamento, insuficiente, de tal sorte que podem atrair indiretamente para si, na qualidade de sintomas patológicos, parte da energia sexual e que permitem, nos casos mais favoráveis, situados entre os dois extremos, mediante uma restrição eficaz e outras elaborações, a origem da chamada vida sexual normal. Mas devemos dizer ainda que essa suposta constituição que exibe os germes de todas as perversões só é demonstrável na criança, mesmo que nela todas as pulsões só possam emergir com intensidade moderada. Vislumbramos assim a fórmula de que os neuróticos preservaram o estado infantil de sua sexualidade ou foram retransportados para ele. Desse modo, nosso interesse volta-se para a vida sexual da criança e procederemos ao estudo do jogo de influências que domina o processo de desenvolvimento da sexualidade infantil até seu desfecho na perversão, na neurose ou na vida sexual normal.